Fala galera, aqui é Tarcísio Costa com mais uma dica de especialista de Excel. Hoje eu vou mostrar para vocês uns gráficos mais famosos do mundo, principalmente na área de estatística, o Box Plot. Para quem já ouviu falar aí, para quem nunca ouviu falar, ele é muito utilizado para você saber como está a disposição dos seus dados, beleza? Então no Excel ele é muito simples de ser construído, só que nessa videoaula aqui eu vou explicar para vocês as funções do quartil, as fórmulas de quartil que existem aqui, a média, a mediana e o gráfico. Então olha só, eu tenho alguns dados aqui para vocês, variação do valor de uma determinada ação, ações 1, 2, 3, 4 por dia. Então a gente vai construir essa tabela aqui, eu vou explicar os valores para vocês e o box plot, ó. O que significa, qual é o significado desse gráfico aqui, esse tamanho de barra, essa diferença aqui que se marca essa linha, essa caixinha, essa linha no meio daquela caixinha, o X dentro da caixinha, explicar cada informação dessa aí, beleza? Acho que é bastante útil, pessoal da área de exatas, que faz engenharia, estatística, administração, economia, usa muito, é bem importante para quem trabalha com dados aí, vale a pena você seguir essa aula aí para aprender. Então olha só, eu estou com essa nossa planilha aqui, ó, essa tabela de dados aqui, valor da ação 1, ação 2, ação 3, ação 4 e essa variação que teve ao longo de 20 dias aí, beleza? Peguei uma tabela bem resumida, mas um box plot, como qualquer coisa em estatística. Quanto mais dados, melhor. Quanto mais informação você tem, mais acurácia você vai ter naquele resultado ali, beleza? Aqui eu tenho de 20 dias, 4 informações diferentes. Então eu vou ter 4 box plot, beleza? Sempre para cada variável que eu estou querendo trabalhar, eu sempre vou ter um gráfico desse específico. Então no nosso caso, para quem já viu a vinheta antes, a gente tinha 4 caixinhas no mesmo gráfico, beleza? Uma caixinha para cada variável dessa aí, cada variável eu estou chamando aqui de valor de ação 1, valor de ação 2, 3 e 4, beleza? Para construir o gráfico é muito simples, mas antes de construir, eu acho que é o principal, é a gente saber interpretar o gráfico, ler o gráfico, porque construir às vezes é muito fácil. Para quem já faz faculdade, já está um pouco mais inserido, sabe, ou quem já está no mercado sabe, a técnica a gente aprende, mas interpretar e saber aplicar a técnica que é o principal, que é o fundamental, e é isso que a gente tenta passar para vocês aqui. Não é um usuário simples, usar Excel por usar, é fazer uma média por fazer ou um controle por fazer, mas é saber por que você está fazendo aquilo, qual é o resultado dessa ferramenta, dessa planilha que você está construindo aí. Esse senso crítico que é o principal aí, que eu acho que vocês têm que trabalhar, o que eu sempre trabalho comigo internamente, então eu sempre faço uma análise crítica no porquê que eu estou fazendo aquilo com essa planilha, para que isso serve. Então assim, é muito importante você não só saber construir, mas principalmente saber fazer o que fazer com aquilo que você construiu, beleza? Então eu vou explicar para vocês aqui as funções do box plot. O box plot ele tem alguns parâmetros que são principais dele, que eles chamam de quartil. O que é um quartil? O quartil ele vai te dar uma representatividade de como estão organizados os seus dados. Então a gente tem 3 quartis principais aqui. O quartil 1 significa 25%. O que significa isso? 25% dos seus dados 25% de todos os dados estão abaixo de um determinado valor. Então esse é o quartil 1. O quartil 2 significa que 50% dos dados estão abaixo daquele valor e 50% dos dados estão acima daquele valor. Exatamente a metade dos seus dados, beleza? A gente chama isso também de mediana, que eu vou explicar para vocês aqui. O terceiro quartil, que vale a 75% do percentual dos seus dados. O que significa isso? Os seus dados, 75% dos seus dados estão menor ou igual àquele valor e 25% maior ou igual. Esse é o terceiro quartil, beleza? E, basicamente, o box plot vai te dar essa informação visual. Então, se você tiver um box plot muito achatado, significa que os dados estão muito próximos. Se tiver um box plot muito longo,
é que você tem uma variação maior nos seus dados, beleza? E as outras duas informações que a gente tem para complementar essas 4 é o valor máximo e o mínimo da sua amostra ali. Se você tiver um valor máximo muito distante do seu box plot, da sua caixinha, ou um valor mínimo também muito distante, a gente chama eles de outliers, que são valores que estão extremamente fora daquele comportamento seu, que dependendo, pode ser um caso muito atípico. Então, por exemplo, aqui no valor da ação aqui, você pega um determinado valor aqui, olha lá, tá vendo a média mais ou menos, ó, 16, até onde eu selecionei, pega um valor de 70. Está muito longe da média, concorda? Então esse 70 pode ser uma coisa muito pontual. E talvez isso dê ruídos nos seus dados, você tem que descartar esse outlier aí. Tá certo? Então o boxplot dá essa interpretação para a gente. Então a gente vai ver agora as funções. Eu vou fazer uma tabela para vocês aqui e como a gente vai visualizar isso em todos os nossos dados aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu vou criar uma tabela aqui. Primeira coisa que eu vou escrever aqui vai ser quartil. Tá certo? Eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Eu vou explicar já para vocês, beleza? Eu vou colocar aqui a mesma coisa. Eu vou ter esses valores para cada variável, né? Então eu tenho 4 variáveis, vou ter 4 boxplot, vou ter 4 análises para serem feitas aqui. Ó, tirar um pouquinho do zoom. Então vamos lá. Então eu vou chamar a nossa função quartil, tá vendo? Tá até aparecendo com essa exclamaçãozinha aqui em amarelo, porque ela já tem a funcionalidade com Excel 2007, antigos, porque é uma coisa bem antiga, já é muito comum já para fazer análise de dados usar boxplot. Então eu vou chamar essa função quartil, ó. Ela pede a matriz e o quarto. O que é o quarto? O quarto eu vou colocar esses valores aqui, vocês já vão entender por quê, ó. A matriz que eu quero, então, vai ser uma matriz de cada dado aqui. Então, da variação 1, eu tenho essa matriz toda aqui dos 20 dias, tá? E o quarto? Ó, olha a legenda aqui, ó. O quarto vai de 0 até 4. O que é o valor mínimo? É como se 0% da sua amostra, o mínimo valor. Então, é o menor valor que você tem dentro de toda essa tabela aqui que eu acabei de selecionar. Você poderia usar uma função de mínimo? Poderia, dá no mesmo. A gente pode até bater aqui e fazer o teste para verificar. Então, o valor mínimo, olha lá, o primeiro quartil, lembra? Os 25%. O valor mediano, que é a função também mediana que existe no Excel, a gente pode utilizar aqui para ver, seria o quartil 2 dos 50%, o terceiro quartil dos 75% e o quarto e último quartil, o maior valor da sua amostra. Tá certo? Então, eu vou selecionar aqui, ó, os meus quartis, fecho meu parênteses aqui. Tem que fixar isso aqui, concorda? Porque eu vou variar para baixo. E olha que interessante. Quero variar para baixo e depois eu quero variar essa mesma fórmula para o lado. Como que eu vou fixar isso aqui? Vamos pensar no H6 primeiro aqui. Eu vou arrastar para baixo, os números vão ter que arrastar aqui, de 0 até 4. Quando eu arrastar para o lado o valor da ação 2, eu não quero que isso aqui arraste, concorda? Então, quem que eu quero fixar? Eu quero fixar a coluna H e só variar a linha. Então, eu vou fixar aqui, ó, H. Vou dar um F4, F4 de novo, F4. O que acontece? Cifrão na frente do número da coluna, da letra da coluna, significa que eu estou fixando aquela coluna ali. Então, eu vou dar um Enter. E vou arrastar aqui, ó. Então, o que está acontecendo, ó? Vou clicar no de baixo. Ele está pegando o valor. Só que eu não fixei a minha tabela aqui de dados, a minha coluna de dados. Como que eu vou fixar? Ó? Da mesma forma, eu vou arrastar para baixo, mas ela não vai poder se mover. E quando eu arrastar para o lado aqui, apenas a coluna vai poder se mover. Então, o que eu tenho que fixar aqui? Eu tenho que fixar as linhas, ó. Então, eu vou fixar a linha aqui e deixar a coluna livre. Porque quando eu for arrastar para o lado, está na coluna B, vai para C, para D e para E. Mas a linha vai sempre da linha 6
até a linha 25. Então ela nunca vai poder ser modificada. Ó. Vou dar um Enter agora, vou arrastar para baixo, a gente pode conferir. Ó. O que está acontecendo aqui? Não arrastou a coluna, arrastou o quartil, agora eu vou arrastar para o lado. Ó. Vamos verificar aqui de novo. Ó. Arrastei para o lado aqui, vamos ver? O que tem que fazer agora? Ó? Clicar nessa aqui. Tem que dar o quartil 2 no valor, na tabela aqui, na coluna da ação 2. Ó. Então tá lá, ó. Quartil 2, coluna, valor da ação 2. Beleza? Agora você pode arrastar essa fórmula para as outras duas aqui. Ó. Vamos conferir isso aqui, ó lá. Última coluna, último quartil. Tranquilo? Quiser melhorar a disposição desses dados, ó, tirar essas vírgulas, ó, você pode reduzir as casas decimais ou deixar duas aqui, para ficar uma coisa mais elegante. Vou só organizar essa em forma de tabela. Tá aí, ó, quartil 0, 1, 2, 3, 4. O zero, o que significa o zero? É o mínimo, é o valor mínimo daquela sua amostra. Da mesma forma, o quartil 4 é o máximo daquela sua amostra. O quartil 2 é 50% da sua amostra, que a gente chama de mediana. Então, estou escrevendo mediana aqui. E o quartil 1 é, de fato, o primeiro quartil. Estou escrevendo aqui, ó. E o quartil 3 é o terceiro quartil, 75% lá da sua amostra. Então, o que significa isso aqui, ó? Vou colocar em valor monetário, igual está todo mundo aqui. Ó, selecionei todo mundo, botei valor monetário. Então vamos lá, o que significa esse 11,67 aqui? Significa que 25% dos seus valores estão menores ou iguais a 11,67, que é o primeiro quartil. Esse 16,23 é a mediana, é o valor do meio. Significa que 50% dos seus valores estão abaixo dele e os outros 50% acima. Beleza? Ele é igual à média? Não. Pode ser que seja próximo? Pode. Mas não significa que eles são iguais. Tá certo? Então, só para a gente testar, ó, o mínimo eu posso fazer aqui, ó, só para a gente testar a fórmula do quartil. O mínimo valor, ó, vou testar aqui nessa coluna do valor da ação 1, tá lá, 8,84. Exatamente esse daqui. Beleza? A mediana, qual é a função da mediana? Chama med, ah lá, retorna a mediana. Então, med, vou selecionar todos esses dados aqui de novo. Tá lá, 16,23, beleza? Essa é a fórmula da mediana. Agora vamos conferir a média para ver se dá igual para todo mundo. Se dá igual a mediana, vou fazer a função média aqui. O que eu faço? A média daquela minha coluna de dados, de cada ação ali. Quem que eu fixo aqui? Eu vou, quando eu arrastar para o lado, eu vou ter que variar a coluna e manter linha fixa. Então, eu vou fixar a linha e deixar a coluna solta. Então, a média, arrasto para o lado aqui. Beleza? Ó, deu igual a mediana? Não. O que eu falei com vocês? Pode dar próximo se os dados estiverem bem distribuídos, mas pode dar distante caso os dados estejam muito mal distribuídos, né? Esteja puxando muito para um determinado quartil. Beleza? Então, olha só, deu para a gente construir a nossa tabela aqui de interpretação de dados. Eu vou estar arrumando ela aqui eu não preciso colocar nada, né? Então, eu vou terminar essa aula num próximo vídeo, que é o vídeo 2, onde de fato eu vou construir o nosso boxplot. Beleza? Então, olha só, se você gostou dessa aula, se é importante para você, se você quer entender melhor estatística, como que funciona a organização de dados, é só digitar eu quero, curte esse post que eu vou mandar a planilha de graça para você baixar ela e treinar o quanto você quiser. Beleza? Então, acompanha aqui e procura a nossa próxima segunda aula do boxplot aí para eu explicar o gráfico para vocês. Valeu!